Ok, já sabemos que temos de ir fazendo as anotações ao ler. Bem, eu senti que devia fazer esta aula para falar sobre leitura rigorosa e concentrada. O que quero dizer com isso? Talvez você esteja habituada a ler, ou talvez não. Quem tem esse hábito de ler livros e tal, talvez não tenha problemas. Mas eu tenho tido pessoas que se queixam sobre o fato de que, quando leem, têm dificuldade de concentração. Talvez porque não estão habituadas, talvez porque têm demasiadas coisas na cabeça, preocupações e tal. E claro, quando lhes digo que têm de praticar um pouco a leitura para se familiarizarem com a legislação e para anotar algumas coisas e tal, bem, entram em desespero. Então, por isso mesmo eu achei que devia fazer esta pequena aula sobre isso mesmo. Como conseguir ler de forma concentrada. Se tem esse problema, esta aula é para si. Caso não sinta que tenha esse problema, então pode avançar para a próxima aula e dar esta por concluída. Para começar, não queira tornar-se num leitor especialista do dia para a noite. Tenha em conta que ter concentração na leitura requer prática e demora algum tempo, talvez meses ou anos. Ups, anos. Você precisa acelerar para a sua prova escrita. Não temos tempo para isso. Portanto, vamos usar todas as técnicas que pudermos, mesmo sem sermos especialistas de leitura. Aliás, vou revelar-lhe um segredo. Não precisa ser especialista. Eu só estou a falar disto para que não perca o foco no objetivo. Obter nota elevada na prova escrita. Faz falta ser um especialista de leitura? Se calhar ajudava. Mas não, não é preciso. Cuide da sua saúde mental. Tenha presente que não precisa de ser expert em nada. E mesmo se começa a leitura e anotações da legislação e nota que está a ser difícil, não entre em pânico. Por isso digo, cuide da sua saúde mental. Respire fundo e continue. Em poucas horas vai melhorar. Ao fim de 2 ou 3 dias vai ficar muito melhor. Conforme vai passando as folhas da legislação e vendo que afinal está a conseguir, também vai melhorando as suas expectativas. Agora vou explicar algumas regras fundamentais para conseguir obter um rendimento mínimo para que consiga fazer a leitura com anotações e remissões. Isto não é opção, é mesmo imprescindível. Para começar, eu já mencionei isto mais vezes, é melhor falar com os membros da sua família para ter a compreensão deles. Você tem de reservar um tempo por dia, talvez 1 hora ou 2 à noite. Faça disto uma disciplina. Retire-se para um quarto, por exemplo, desligue todos os ruídos que possam distrair, TV, música, etc. Atenção que há pessoas que conseguem estudar com música. Ok, se for o seu caso. Mas, geralmente, as recomendações é que não tenhamos fontes de ruído que possam distrair. Ah, não leve consigo o telemóvel. Isso pode ser mesmo muito tentador. Esqueça as redes sociais nesse tempo. Seja rigoroso nesse aspecto. Tem de ser você a controlar os seus impulsos. Sabe um sítio ótimo para fazer isto? Uma biblioteca. Numa biblioteca há silêncio, há concentração. Porque se estamos ao lado de uma pessoa concentrada a ler, teremos tendência também a concentrar-nos. Hum? Por outro lado, se estivermos ao lado de alguém que está no TikTok ou no Facebook, a ver reels, etc., o normal é que acabemos também nas redes sociais. Nada contra. Mas você tem um projeto, um objetivo, que é obter nota elevada na prova escrita. É uma coisa séria. É o seu futuro. E se tem família a seu cargo, também é o futuro deles, certo? Mais dicas. Postura. Deve ler sentado, com a coluna reta, joelho dobrado a 90 graus
Evite deixar a cabeça demasiado baixa. Por exemplo, é evidente que ler deitado não é boa ideia. Nem vale a pena dizer porquê, não é? Tempo e pausas. Depois de alguns minutos, mesmo que a leitura seja interessante, a concentração vai embora. Meia hora, talvez aguente uma hora, mas se for seguido sem pausa, não vai aguentar. Você nem ninguém. Tem de fazer pausa de vez em quando. Por exemplo, 30 minutos de leitura e faz uma pausa de 10 minutos. Depois, ao terceiro dia, pode ir aumentando. E em vez de meia hora, pode ficar 45 minutos e depois fazer a pausa. Se vir que vai aguentando, depois de uma semana pode ir aumentando os minutos entre pausas, mas não deve passar de uma hora sem pausa. O que fazer na pausa de 10 minutos? Levante-se da cadeira, caminhe um pouco, faça alongamentos, vá à casa de banho, tome um pouco de água. Pratique leitura dinâmica. O que é isso da leitura dinâmica? É, por exemplo, acompanhar o dedo onde vai lendo, ou com a caneta. Vai acompanhando. Há pessoas que vão sublinhando algumas frases que acham mais interessantes. Deve utilizar os marcadores de cores, nem que seja só nos títulos ou nos nomes dos diplomas. Quando começa a leitura, deve colocar canetas, lápis, marcadores, post-its, tudo ao seu lado. Durante a leitura, vai usando. Mais, leve a leitura por capítulos ou temas. O que é que eu quero dizer com isto? Se faltam dois ou três artigos para terminar um capítulo, leia esses artigos até ao fim desse capítulo. Obrigue a sua mente a respeitar pequenas metas. Não desista a meio de uma leitura. Tente parar quando termina certo tema ou assunto, ok? Para finalizar esta aula sobre leitura, deixe-me dizer-lhe que, quando lemos, o nosso cérebro trata de ir colocando na parte de esquecimento. Em 3 dias vamos esquecendo, exceto se tivermos feito alguma técnica de resumos com gráficos, relações gráficas, etc. Caso seja apenas leitura, iremos esquecendo e ficará apenas uma sensação de algo agradável ou desagradável e pouco mais. Ou então, se repetirmos a mesma leitura muitas vezes, aí sim o cérebro grava mesmo. A boa notícia é que aqui não precisamos de memorizar nada. Mesmo. Só temos de ler para anotar as remissões e para ir colocando os post-its e marcar com o marcador. Para preparar o material para a prova. Esse é o objetivo. E, sobretudo, para ir fazendo o índice alfabético. Não estamos aqui para aprender nada, nem memorizar nada, ok? E temos de ter isso em conta quando formos fazer a leitura. É algo prático, estratégico. Estamos a fazer anotações e a construir o índice. É uma preparação para a prova, para conseguirmos depois alcançar a resposta, no dia da prova, alcançar a resposta de forma rápida.